Conversa com meu povo. A Deus o que é de Deus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, foi aclamado pelo povo como filho de Davi, um título de realeza que o Evangelho de Mateus atribui ao Cristo, àquele que veio anunciar a vinda iminente do reino de Deus. Nesse contexto, ocorre um diálogo singular entre Jesus e um grupo de pessoas que o questionam. Alguns são herodianos, outros são fariseus, dois grupos com opiniões diferentes em relação ao poder do imperador romano. Perguntam-lhe se considera lícito ou não pagar os impostos ao imperador. Querem forçá-lo a tomar partido pró ou contra César. Tanto num caso como no outro, teriam motivo para acusá-lo. Mas, ao responder, Jesus pergunta qual é a figura impressa na moeda em circulação. Como a figura é do imperador, ele replica: devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que se deve a César e o que se deve a Deus? Jesus chama a atenção ao primado de Deus. De fato, assim como na moeda romana está impressa a imagem do imperador, assim também em cada pessoa humana está impressa a imagem de Deus. A própria tradição rabínica judaica afirma que todo homem é criado à imagem de Deus, usando o exemplo da imagem estampada nas moedas. Quando um homem cunha moedas com o próprio molde, elas são todas semelhantes, mas o Rei dos Reis, o Santo Bendito, cunhou cada homem com o mesmo molde feito por ele, para o primeiro homem, e ninguém é igual ao seu semelhante. Só a Deus, portanto, podemos nos entregar inteiramente, e só a Ele pertencemos, e nele encontramos liberdade e dignidade. Nenhum poder humano pode reivindicar a mesma fidelidade. Até aqui, querido irmão, querida irmã, eu lhes trouxe o comentário oferecido pelo Movimento dos Focolares ao texto do Evangelho deste domingo, como proposta de palavra de vida para este mês de outubro. Nos meios de comunicação e nas redes sociais, mesmo que a chamada democracia nas relações sociais se considere pluralista e respeitosa, todas as pessoas e grupos que foram contrárias ao que se apresenta como progressista são taxados de conservadores. Parece que alguns são mais iguais do que os outros. E só podem ser considerados, entre aspas, progressistas e paladinos da liberdade os que cedem ao patrulhamento ideológico reinante. Infelizmente, passando pelos membros dos três poderes, chegando ao mundo artístico, além de muitas pessoas que acabam gritando pelas redes sociais. A Igreja Católica e outras igrejas cristãs, assim como outros grupos religiosos, todos somos quase asfixiados pelas pressões favoráveis a argumentos como ideologia de gênero, trans, aborto, casamento homoafetivo e daí por diante. Tudo indica que se pretende queimar a tradição judaico-cristã, considerada por muitos como retrógrada, e é-nos negado o direito de pensar e agir de forma coerente com a nossa consciência e com a nossa formação. Se não nos colocarmos de acordo com a mentalidade reinante, um verdadeiro policiamento ideológico nos massacra. Por outro lado, graças a Deus, as redes sociais servem também para nos manifestarmos contrários à avalanche de contravalores que se espalham em nossos dias.
As pessoas que escolhem um caminho diferente daquele que é norteado pelo Senhor Jesus, que é caminho, verdade e vida, já começam a verificar em seu corpo e sua alma as consequências. Deus não precisa se dar ao trabalho de armar castigos para a humanidade, pois ela mesma os fabrica. Basta ver a história e perceber como a decadência ética e moral de passadas civilizações esteve sempre aliada às crises políticas e econômicas, geradoras de mudanças profundas de época. Há poucas décadas, quando desmoronou o Muro de Berlim, símbolo da fracassada proposta do socialismo real, sabemos que este caiu de podre, pela destruição de valores e de práticas consideradas então por eles reacionárias. Muitos de nós, iluminados pela sabedoria de São João Paulo II, àquela época, entrevíamos que muitos outros muros, como diz o próprio Papa, viriam a cair no ocidente da riqueza, do prazer, da propaganda desvalada da impureza, da injustiça, da vergonhosa desigualdade social, da competição desenfreada e desrespeitosa. O mundo do capitalismo liberal. E em nossos dias, tudo indica que o desmoronamento é globalizado, tanto que Papa Francisco fala de uma terceira guerra mundial espalhada e em curso. E não é difícil perceber que, inclusive, as guerras de nossos dias são espelhos das escolhas que a nossa época faz. Parece ruir um mundo, brotando o desejo de um mundo novo. Possível quando Deus é acolhido e o que é de Deus, com o timbre que só Ele tem, seja a Ele devolvido. Cabe-nos olhar para o alto e pedir ao Pai do céu que recolha os cacos de nossas edificações físicas, morais ou sociais destruídas para fazer uma nova obra de arte, um mosaico como só Ele sabe fazer, para que venha à tona uma nova etapa da história na redescoberta de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Como lemos neste Evangelho do final de semana, Jesus se confrontou com poderes do seu tempo, simbolizados pela força dos romanos invasores e pela pressão das autoridades religiosas da época. Muitas foram as armadilhas preparadas por perguntas capciosas: pagar impostos, obedecer às leis civis, construir a cidadania, argumentos válidos desde priscas eras e até hoje atuais, são obrigações simbolizadas numa moeda e na figura de César. Os cristãos dos primeiros tempos sabiam que palavras, ainda que pronunciadas maldosamente pelos fariseus, correspondiam à plena verdade, pois estavam convictos de que Jesus é verdadeiro e ensina o caminho para Deus. Mais esperto e inteligente é o Senhor, sempre capaz de devolver a pergunta. Antes do César, representado na moeda, está aquilo que é de Deus, o coração humano. Não é possível organizar a vida, orientar a construção da sociedade e das cidades, ou conduzir a política a um porto seguro, quando os homens e as mulheres não se rendem ao Evangelho e seus valores. Assim como as sementes do Verbo de Deus, plantadas pelo Espírito Santo em todos os quadrantes da terra ou nas manifestações religiosas e do saber humano. De forma profética, o Concílio Vaticano II preconizou dramas e desafios que vemos hoje. Diz o concílio: muitos parecem temer que a íntima ligação entre a atividade humana e a religião
constitua um obstáculo para a autonomia dos homens, das sociedades ou das ciências. Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador. Mais adiante diz o concílio: se, porém, com as palavras autonomia das realidades temporais, se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem as ordenar ao Criador, ninguém que acredite em Deus deixa de ver a falsidade de tais afirmações. Sem o Criador, a criatura não subsiste. De resto, todas as pessoas que creem, de qualquer religião, sempre souberam ouvir a sua voz e manifestação na linguagem das criaturas. Antes, se esquece Deus, a própria criatura se obscurece. Irmãos e irmãs, acolhamos o desafio à conversão que tais palavras suscitam. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Estamos vivendo este último final de semana do Círio de Nazaré de 2023 com muita alegria. No sábado, nós temos a Romaria dos Corredores, depois temos a Romaria Nova, toda em silêncio, justamente para dar atenção a quem busca a acessibilidade. De forma muito especial, nós temos pessoas que têm dificuldades com o barulho, então precisamos estar atentos a isso. Então temos 2 romarias no sábado, no domingo nós temos a festa da padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, a missa que é presidida por Dom Antônio, e depois, no final do domingo, após a missa das 18 horas, toda a cerimônia de encerramento do Círio, para chegar na segunda-feira ao Recírio, com aquela última procissão, que é também muito bonita, pequena, que vai da Praça Santuário até o Colégio Gentil Bittencourt, mas que também é muito expressiva, é muito significativa. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Camila Bastos, de Belém. Muitos usam a frase igreja doméstica. O que na prática isso significa? Talvez Camila dê uma resposta muito simples. Capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, versículo 20, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Posso acrescentar que São Paulo explica na carta aos Efésios sobre o matrimônio, ele diz que a união do homem e da mulher se assemelha à união de Cristo com a sua igreja. Só por aqui a gente pode descobrir a sacralidade, a importância, o valor da família. Família que deve refletir essa presença do Senhor. Daí essa expressão que se começou a usar por todo lado de igreja doméstica, porque a casa é sagrada, sagrada pelo sacramento, sagrada pela presença de Jesus, sagrada pelo amor que se vive, sagrada pela educação da fé que é oferecida aos filhos. Pergunta agora de Juscelia Andrade, Ataíde. Às vezes a vida nos faz perder a fé. O que posso entender como ter fé em Deus? Nós recebemos no dia do nosso batismo, Juscelia, o presente da fé, da esperança e a caridade. A fé é a certeza a respeito das coisas que não se veem com esses olhos, mas nós temos certeza de que elas existem. Então nós dizemos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo,
cremos na igreja, cremos na vida eterna, cremos na ressurreição da carne. Essas realidades que estão resumidas no credo correspondem à nossa fé. Precisamos ter cuidado, porque às vezes as pessoas têm crises, dificuldades emocionais. Pode acontecer que uma pessoa diz assim: eu perdi a fé porque aconteceu tal problema na minha vida. Não. A fé não é que vai nos vacinar contra os problemas da vida, porque os problemas que existem em nossa casa, em nossa existência, são contingências da própria natureza humana. Eu perdi a fé porque eu pedi que uma pessoa da minha família não morresse e ela morreu. Um dia você também vai morrer, eu também. Nós precisamos estar bem preparados. Então, perder a fé porque alguém morreu? Não. Eu acredito que a vida não é tirada, mas ela é transformada. Então, vamos ter cuidado, porque muitas vezes a gente confunde as situações emocionais com a fé. A fé é aquela garantia, aquela base, aquele substrato que me garante e me sustenta para eu perseverar, mesmo diante de todas as dificuldades que possam existir. Ter fé em Deus é ter a certeza de que Ele nunca nos abandona. Pergunta agora de Creuza Aguiar. Queremos parabenizar do Antônio pelo trabalho realizado com a juventude. Tivemos neste final de semana uma grande romaria da juventude que mostrou todo o vigor dos jovens da Arquidiocese. Foi na semana anterior, porque esse programa vai ao ar neste final de semana de encerramento do Círio. Eu posso dizer que todas essas iniciativas com a juventude, fizemos um acampamento de jovens, fizemos uma festa da juventude, fomos à Jornada Mundial da Juventude. Este final de semana passado tivemos a Romaria da Juventude, que nós calculamos 50 mil jovens presentes, crescendo, 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 graças a Deus. É verdade, do Antônio com a comissão da Pastoral Juvenil, com representantes de todas as regiões pastorais, todos estão de parabéns. Deus abençoe. Nós temos uma grande força da juventude e podemos acrescentar que no domingo eram mais de 200 mil crianças com suas famílias na Romaria das Crianças. Uma coisa de limpar os olhos e de consolar o coração de todos nós. Eu dizia em várias situações, conversando com várias pessoas, nossa região norte, a nossa Amazônia, vai ser a esperança do Brasil, porque nós temos crianças e jovens. Nossas famílias têm filhos. Quando outros lugares estão carentes de filhos e por isso carentes de vocações, carentes de famílias verdadeiras. Temos que dar muitas graças a nosso Senhor. Pergunta de Simone Almeida. Belém. O Papa se encontra anualmente com a família. A Arquidiocese de Belém pode realizar um encontro com as famílias? Precisamos saber como a família está. Nós realizamos muitos encontros. A Pastoral Familiar realiza encontros. Tivemos agora há pouco tempo, no mês de agosto, uma grande caminhada em favor da vida, caminhada da Pastoral Familiar. Ela vai se organizando em todas as paróquias e temos também ocasiões de encontros arquidiocesanos da família e isso pode acontecer e é muito importante e já acontece em várias circunstâncias. E nós queremos agradecer a Deus porque temos um trabalho muito bonito, muito sério, feito nas paróquias, através da nossa pastoral familiar. Pergunta agora de Clarice Andrade. Como o senhor avalia o Círio e as Romarias Nazarenas deste ano? Quero parabenizar as transmissões feitas pela Rede Nazaré de Comunicação. Estavam muito bonitas. É verdade. Parabéns à nossa equipe da Fundação Nazaré de Comunicação, rádio, televisão, jornal, portal de internet. Realmente foi uma preciosidade, um trabalho árduo que marcou muito a vida de todos nós. O testemunho, a dedicação de tanta gente que faz parte da nossa equipe de colaboradores e colaboradoras na Fundação Nazaré de Comunicação. O Círio
nós estamos avaliando, até porque o encerramento dele é com o Recírio na segunda-feira. Mas posso dizer com a diretoria da Festa de Nazaré, com a Guarda de Nazaré, com o nosso presbitério, com os padres marnabitas, posso dizer que a organização e os frutos têm sido muito positivos. E é claro, nós desejamos depois fazer com que esta avaliação, a ser realizada no momento oportuno, possa chegar a tantas pessoas. Mas, mais uma vez, acertamos na realização do Círio. Irmãos e irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.